A gente fala agora com o representante da Emporia Branding. Ele é o Thales Duarte, é o sócio e atua na gestão de planejamento. Thales, muito boa tarde, obrigado por participar aqui do nosso evento. Boa tarde, eu que agradeço o convite. Boa tarde, muito obrigado. Antes de iniciarmos então o nosso bate-papo, a gente confere um vídeo apresentando mais e mostrando um pouquinho sobre a Emporia Branding. Bacana, esse foi então o vídeo da Emporia. E para a gente iniciar, eu vou pedir, Thales, para você explicar para a gente quem é a Emporia, qual o segmento que atua. Então, a Emporia ela é uma empresa que começou em 2014, então nós já estamos com 6 anos de mercado. Nós começamos com uma premissa. A empresa foi fundada pelo Vati Colombo, ele começou junto com o irmão dele, o Beto Anjo, há muito tempo atrás. Trabalhou bastante tempo na indústria, trabalhou como diretor e tudo mais. E ele percebeu que tinha uma dificuldade, tinha uma debilidade muito grande de contratar empresas que trabalhassem, fortificassem marca, não apenas publicidade e propaganda, comunicação tradicional, que é trabalhar a marca para gerar valor de fato como um ativo da empresa. E lá atrás, né, em 2014, pouquíssima gente falava desse tipo de coisa. Então o que nós vimos foi, cara, existe uma demanda desse tipo de coisa, nós temos grandes empresas na região, tivemos a era das grandes cerâmicas, que eram marcas nacionais e tudo mais, mas apesar de nós sermos grandes empresas, não necessariamente nós tínhamos grandes marcas em outros segmentos. Então nós tínhamos empresas que são, às vezes, referência no mercado nacional, mas marcas, às vezes, nós não temos grandes como tínhamos em outros lugares. E apesar de perceber esse tipo de coisa, não tinha alguém que estivesse suprindo essa necessidade. E aí foi quando nós começamos. Então nós começamos lá, como falei, em 2014, fomos pegando alguns clientes ali, e aí nós fomos crescendo. Então fomos a primeira a começar e hoje devemos ser uma das maiores do estado, talvez até uma das maiores do país em termos de nicho de branding como um todo. E o nosso trabalho é desenvolver cultura de marca nas organizações. Então a gente vai desde a parte de alinhamento da estratégia de negócio até a parte da estratégia de marca, que é o que vai embalar tudo isso, até a parte de comunicação. Então a gente faz todo esse processo. Ou seja, a nossa equipe ela é formada por pessoas que estão na parte da administração, pessoas que estão na parte de comunicação, temos jornalistas, temos designers, tem todo o escopo. Hoje a empresa deve ter 25, 30 pessoas por aí, e a gente faz todo esse escopo. Então a gente acaba tendo um time bem multidisciplinar mesmo, né? De pensar o negócio e depois de ativar ele e levar ele para comunicar isso lá na ponta. Ô, Thales, por que é importante para uma empresa ter essa assessoria que vocês prestam, esse planejamento que vocês fazem? O que a gente mais percebe é justamente isso, é que na maior parte das vezes as empresas elas trabalham estratégia de negócios desvinculada da estratégia de marca. A marca vira uma consequência. Ou seja, eu trabalho e o resultado, se der tudo certo, é uma marca forte. Só que a gente já sabe que grandes empresas, né, uma Coca-Cola, vamos pegar uma bem grande mesmo, uma Coca-Cola da vida. O quanto do valor realmente está na marca e o quanto do valor está nos ativos, né? Se destruísse todas as fábricas deles, eles começavam de novo. O que importa é ser o dono, né, daquilo ali que vai estar no produto como um todo, na embalagem dele, que é a própria marca. E era isso que a gente percebia que precisava desenvolver. Então, o que a gente entende? Que se a gente desenvolver a estratégia de negócio e uma estratégia de marca bem feita, a gente consegue criar a estratégia, embalar isso como estratégia de marca e fazer com que os pontos de contato da marca estejam todos alinhados através dessa estratégia de negócio. Para que não fique nenhuma coisa muito só comunicação e ao mesmo tempo nem muito só administração. A gente unir esses dois para que a marca tenha voz, tenha uma identidade, consiga falar e aí sim levar a mensagem que ela tem para o mundo. E não apenas o produto dela para o mundo. Claro. Não, interessante. A gente pode dizer então que a Emporia ela ajuda, vamos dizer, as empresas dentro desse contexto todo, não focando só a marca, mas desde a estratégia de negócios, a fazer com que o público-alvo daquela empresa queira consumir aquele produto, ajudar nesse sentido, que é o objetivo fim de qualquer empresa, né? Isso, só que o que a gente consegue adicionar na nossa visão também que é importante. Marca a gente fala muito que é um sentimento e uma sensação, né?
A gente já teve períodos onde a marca, ela era simplesmente, ela começou lá atrás como uma determinação de posse. Então, assim, vou contar a história mais tradicional. Brand é aquele ferro, tipo aquele do rei do gado que os caras usam para marcar boi. A primeira função da marca foi determinar a propriedade. Então, tu marcava o boi para dizer, aquele boi é meu, né? Não é de outra pessoa. Ao longo do tempo, ela foi significando outras coisas. Ela já significou benefícios. Então, lá atrás, quando tu tinha lá a sabonete vendido em barras qualquer, genéricas, alguém foi lá e disse, cara, vou embalar o meu para tu saber que quando tu usar e gostar, tu pode comprar de novo, para determinar repetibilidade. Depois, para determinar benefício. E hoje em dia, a marca já evoluiu tanto que ela já significa outras coisas. Então, tu compra marcas porque elas significam uma coisa para ti. Um carro da marca X representa um estilo mais assim, um estilo mais assado. Então, Mercedes é um estilo mais clássico, né? Mais executivo. BMW talvez é mais esportivo. Esse significado adicional é o que a gente trabalha. Ele excede o produto, né? Mas ele está intrínseco a ele, desde que tu consiga trabalhar bem marca. Então, em resumo, dentro disso daí, hoje o maior trabalho talvez da Empória seja criar a cultura de marca, como a gente viu no vídeo. A gente vai e desenvolve um pensamento voltado para a cultura de marca. Porque às vezes a gente fica tão focado dentro da minha empresa em trabalhar produto, que a gente esquece desse valor adicional. Claro. E a grande verdade é que tu chega num ponto que o valor do produto ele tem limite. O único jeito de ultrapassar isso é tu entregar uma coisa a mais, que geralmente é uma entrega emocional. Então, em resumo, é isso que a gente trabalha bastante. Claro, entendi. Ô Thales, e aí falando em marca ainda, a gente que vê de fora, percebe que a marca, a empresa de vocês, ela é muito moderna, né? Ela é muito atual. E aí eu te pergunto, qual é o perfil profissional que vocês buscam? É esse perfil de uma pessoa mais atualizada, mais moderna? O que vocês buscam? A gente teve ao longo desse tempo aí uma série de pessoas, muitas delas, a maioria a gente sempre tem um entendimento, principalmente quem começa, né, estágio e tudo mais, de levar as pessoas a de fato irem evoluindo lá dentro. Então, a maior parte dos estágios que a gente teve, a gente contratou de fato as pessoas que estavam lá. E as pessoas que entram sempre irem evoluindo. Às vezes ela entra pelo design e vai para a estratégia, às vezes ela vai porque gosta mais de negócio, se identifica mais. Então, no geral, a gente procura profissionais que tenham uma visão aberta para pensar de forma mais criativa coisas que já estão sendo feitas de maneira tradicional. Então, assim, quem olha e diz, cara, isso aqui podia ser de outro jeito, sabe? Que gosta de questionar algumas dessas coisas. A gente, obviamente, vai precisar de pessoas que gostem de ver uma coisa que é básica e conseguir encontrar um novo significado para ela, que goste de contar história, que goste de ler, que goste de entender comportamento de consumidor. Então, apesar da gente ter pessoas que são mais velhas e pessoas que são mais novas, eu acho que o que mais define quem a gente quer é poder realmente gostar de desafiar ou gostar de buscar uma solução, um novo ponto de vista sobre a mesma coisa. Acho que esse é o que resume basicamente. Então, falando de áreas, vai todas as áreas, como eu falei, jornalismo, administração, design, todas as áreas que entram dentro disso daí. Tem mais a ver com a visão, né, a forma de ver o mundo, do que necessariamente sobre a área que a pessoa está. Claro. Assim como a gente tem inúmeras pessoas lá que não são nem formadas, né, nesse sentido. Então, isso desmistifica um pouco também essa questão de que quando as pessoas pensam numa empresa como a Empória, tem lugar só para quem é criativo, só para criação, isso não é verdade. Não necessariamente. A gente tem aquelas pessoas que são exponencialmente criativas, que tem que ter, mas a gente também tem pessoas que não necessariamente são as mais criativas, mas que têm uma visão complementar, mais analíticas e tudo mais, né? Então é bem dividido o time nesse aspecto. Perfeito. E além de pessoas criativas, é importante também essa qualificação profissional, então, né? Porque como você disse, vocês atendem a vários setores e então vocês buscam pessoas qualificadas? Exatamente. Assim, hoje a gente deve ter 27 clientes por aí. Fontana, Guarda-Serra, Anjo, tem algumas das maiores indústrias. A gente até somou, estava fazendo cálculo esses dias, que a soma dos nossos clientes em termos de faturamento aqui no sul do estado dá 5 bilhões de reais. O que a gente brinca se a gente conseguisse aumentar 1% no valor percebido e esse valor ficasse na nossa região, nós faríamos muito mais do que talvez muitos políticos que têm acesso a verbas absurdamente maiores, né? Dá 50 milhões de resultado para a nossa região. Então, assim, o que a gente acaba buscando são pessoas que querem justamente fazer isso e olhar e dizer, cara, vamos buscar uma nova solução. Por isso que eu digo, mais do que qualquer coisa, é um perfil, né? É um perfil de alguém que sabe se exceder muitas vezes o básico, às vezes numa qualificação, e consegue ter uma visão cultural legal adicional nesse sentido também. Então, essa visão de mundo é legal. Às vezes ela consegue isso no curso e às vezes ela precisa amplificar isso com conhecimento próprio também. Bacana. O propósito dessa nossa conversa aqui, que tem como tema emprego, carreira, né? Era justamente a gente conseguir contemplar
várias áreas importantes da nossa economia, né? E a parte de comunicação não poderia ficar de fora, até porque nós temos cursos nessa área e a Empória representa muito bem esse setor, né? Então, ainda falando a respeito de perfil, né, que vocês procuram, é um valor para vocês, por exemplo, porque às vezes parece que destoa ou não, ter um segundo idioma, ter espírito empreendedor dentro da atividade que desenvolve. O que tu me diz a esse respeito? Assim, outras soft skills, outros comportamentos? A gente até começou a desenvolver um trabalho interno para aperfeiçoamento dessas habilidades, de algumas delas, né? Um projeto interno que a gente chama de Empória Class, que era uma forma da gente complementar esse conhecimento com outros ensinos mais práticos de algumas coisas que a gente acaba desenvolvendo, conhecimentos que a gente acaba desenvolvendo ali dentro. E tem algumas coisas que a gente já sabe que sim, que botam a pessoa na frente. Por exemplo, inglês. O acesso que tu acaba tendo no inglês, na quantidade de conteúdo, principalmente na nossa área de comunicação e marketing, não dá para comparar com o que a gente tem em português. No Brasil, a maior parte do que a gente tem é tradução do que já foi feito lá fora. A gente tem poucos atores, infelizmente, poucos autores brasileiros criando coisas excepcionais. De forma nenhuma menosprezando. Tem excelentes profissionais aqui, mas não dá para comparar com os Estados Unidos, por exemplo, em termos de comunicação, marketing e tudo mais. Então, assim, mais do que a habilidade é o que ela consegue fazer. Então, aprender inglês, por exemplo, ou saber uma segunda língua, a pessoa geralmente acessa coisas que às vezes vai colocar ela vai conseguir antecipar algumas coisas que estão acontecendo fora. Essa visão crítica do mundo. Então, acaba ampliando um pouco mais essa visão e fica menos viciado, às vezes, no mercado brasileiro e tal. Então, existem soft skills voltadas para isso, mas talvez a que eu mais resume isso que a gente procura é essa capacidade de aprender, de ser, sabe, essa visão autodidata das coisas. É saber que por melhor que tu possa fazer o livro que tu leia, o curso que tu faça, vai chegar no momento que tu vai precisar aprender sozinho, complementar aquele conhecimento. E aí sim, saber inglês, por exemplo, ou ter essa visão autodidata, é o que vai fazer a diferença entre um ou outro, que vai poder buscar uma informação que não vai estar acessível para todo mundo também. Perfeito. Ô Thales, e aí eu tenho uma pergunta aqui, que ela foi mandada pela Mayuli Pavei. Ela pergunta quais as vagas disponíveis que vocês oferecem. A gente tem algumas vagas que ficam abertas com um pouco mais de frequência, como na parte de design gráfico e tudo mais, é uma parte do time consideravelmente grande nesse sentido. Bastante gente na parte de atendimento também, atendimento ao cliente, então é uma pessoa que tem uma capacidade de sentar na frente, conversar, trazer ideia, resolver problema na hora, sabe? Consegue... Tem gente que às vezes leva para casa para resolver o problema em casa. Tem gente que senta na hora e já resolve, já conversa e já consegue trazer soluções. Eu diria que as duas que a gente tem mais amplas nesse sentido, 3 na verdade. Primeiro é essa de design, na parte de criação. Estamos sempre aberto, porque é um time que geralmente a gente acaba expandindo, né, quando precisa crescer. O segundo na parte de atendimento. E a terceira é na área digital. Então, com entendimento na parte de comunicação, mídias e tudo mais, a gente também está começando uma área nova na empresa de inteligência digital, que é para conectar com Big Data e tudo mais. E, como é uma área nova que a gente está crescendo, é interessante ter pessoas que já tenham essa visão. Então, essas são as 3 que, nesse momento, faria sentido alguém talvez se candidatar. Mas, enfim. Essa área de inteligência digital é uma necessidade que a gente tem no mercado? Demais. Porque assim, a gente está vivendo muito, ontem eu até estava falando com o Vati lá, que é o fundador, que a boa parte das empresas ainda estão vivendo uma versão bem analógica das coisas, de fato. O tempo de reação, o tempo de buscar informação. Então hoje a gente tem ferramentas que tu consegue acessar, tu consegue mapear todo um mercado, né? A gente assinou com uma das maiores ferramentas de Big Data agora, montamos uma equipe especificamente para isso, para integrar a informação de mercado com aquilo que as empresas estão passando. E principalmente, começar a criar novos canais de venda digitais, e aí a gente viu com a questão da própria pandemia e quanto isso era importante, começar a criar canais de vendas complementares e que excedem pura e simplesmente o canal tradicional, offline, né? Às vezes via representante e tudo mais, e complementar. Por que não criar um canal digital? Não necessariamente e-commerce e tal, mas realmente amplificar um pouco disso. Então é uma empresa nova que a gente está começando de fato, que a gente está montando equipe nova para poder solucionar, porque a gente realmente entende que as empresas querem e precisam criar esses novos canais digitais mesmo. Bom, eu tive dando uma olhada nos clientes que vocês atendem, né? Alguns deles, inclusive, estarão nessa ocasião aqui. Então, é interessante a gente ver que a Empória tem contribuído para o sucesso dessas grandes marcas, né? Dessas grandes empresas que também fortalecem toda a economia regional, né? As pessoas que de repente nos escutam, né, e se interessem
em fazer parte da equipe da Empória, como é que elas podem fazer contato com vocês? Quais são os canais? Como é que funciona? A gente está nas mídias, então, mídias sociais, então se quiser procurar, vai nos encontrar lá. Mas para vaga especificamente, o mais indicado é enviar um e-mail para vagas@emporia.com.br. Tá? Tem no nosso site lá também, se quiser pesquisar, que é emporia.com.br. E a gente está sempre disponível ali. Como eu falei, estamos sempre abertos a receber, principalmente de pessoas que às vezes a gente não tem a vaga específica, mas se a gente gosta do perfil da pessoa, a gente encontra um lugar para colocar. Então, não se acanhe de mandar mesmo, mas eu ouvi, mas não era bem a que ele falou, não é a que eu sou e tal. Mas tu tem um perfil mais ou menos disso que a gente conversou, cara, fica à vontade. O mercado está sedento de pessoas boas e com certeza nós também. Né? Com certeza. E ainda falando sobre essa questão de vagas, a gente tem outra pergunta aqui, é da Luana Silva. Ela pergunta se o estágio é só para a região ou teria algo para Florianópolis. No estágio a gente acha melhor fazer ele presencial. Até temos vagas, né, em home office, fora daqui, mas o estágio, pelo próprio perfil dele, que é treinar uma pessoa, avaliar perfil e tudo mais, a gente acha que um estágio de longe ele tem menos efetividade, entendeu? Então, para nós é importante a gente conseguir trazer a pessoa, ela entender da nossa cultura, entender do nosso processo, entender do nosso método e desenvolver algumas habilidades que às vezes ela não está pronta ainda para exercer no mercado. Então, para o estágio, nós preferimos sempre o presencial. Para as outras vagas, não necessariamente, né? Como a gente já tem profissionais fora também. Perfeito. Thales, e aí eu te pergunto, nessa questão da pandemia, a gente sabe, muitas pessoas estão falando que diminuíram o grupo de funcionários, que passam por dificuldades. Eu queria saber do segmento de vocês. Vocês sentiram os impactos da pandemia também? Talvez restringiram algumas vagas? Como é que ficou? Assim, como a gente está bem diversificado em vários setores diferentes, tiveram setores que foram extremamente afetados, tiveram setores onde estão batendo recorde de venda. Tem vários clientes nossos batendo recorde de venda histórico da empresa, né? Então, assim, foi bem diferente o efeito que cada um trouxe. Na empresa, a gente manteve o time de funcionários, fizemos vários cortes de despesas internas lá para não precisar demitir e tudo mais, até porque a gente sabe quanto é difícil depois trazer e recontratar, né? Alguém que a gente preparou anos ali, né? Mas, assim, no geral, a gente segurou um pouco a equipe, né? Não abrimos necessariamente vagas, mantivemos o time do jeito que está. E aí, agora estamos voltando no processo, né? Já de recuperação nesse sentido. Então, o nosso principal ponto foi, vamos passar por isso, né? Até porque foram grandes indústrias, geralmente o primeiro da cadeia, né? Alguns dos nossos clientes são o primeiro da cadeia a ser cortado, efeito dominó. Mas no geral hoje agora a gente já está buscando de fato pessoas para cada vez ampliar mais, que a nossa previsão é realmente continuar crescendo nos próximos meses, aí, próximos anos com certeza. Perfeito, perfeito. Então para a gente já ir se encaminhando para a reta final, eu queria que você falasse um pouquinho sobre os diferenciais que vocês oferecem para o pessoal que trabalha com vocês e responder aquela pergunta, né, por que um candidato deveria tentar uma vaga com vocês? Legal. Hoje nós temos então dois formatos, né? A possibilidade de estágio, inclusive, então, para estágio nós estamos com oportunidade agora justamente na questão do estágio, e o emprego tradicional, né? CLT e tudo mais. Como eu falei, até temos o formato mais home office nesse sentido. Na parte de emprego, principalmente, a gente tem cartão ASIC, tem Unimed, tem um horário razoavelmente flexível dentro de alguns modelos que a gente está testando. Estamos testando modelo de participação de resultados também, que é uma coisa que a gente está implementando aí. Então, assim, tem alguns pontos que são interessantes dentro desse formato. Em termos de diferencial de por que a pessoa deve se candidatar, tem a ver com tudo isso que a gente comentou. A pessoa tem que estar disposta a poder olhar e dizer, cara, vou buscar uma informação que não está na superfície. A gente até trabalhou uma campanha um tempo atrás de sair da superfície e ir mais funda. E é exatamente isso que a gente busca. A resposta simples, a gente já tem muita gente inteligente que às vezes já chegou. A gente precisa chegar naquela que ninguém chegou. E para não chegar naquela, tu precisa buscar alguma coisa que ninguém está vendo ainda. Então, se a pessoa gosta de ter que ir mais fundo, buscar e tudo mais, aí é legal ela se candidatar. Se ela é mais o tipo, às vezes mais, não gosto muito, né? Prefiro uma coisa mais tranquila, às vezes uma coisa mais óbvia, aí talvez não seja exatamente o perfil que a gente busca. Então já fica aí a dica, né? No nosso portfólio de cursos, a SAT que tem vários cursos na área de comunicação, tanto de nível médio, técnico quanto superior, né? Quem se enquadra nesse perfil que tu relatou aí, então que se candidate. Tem o setor de estágios para dar esse apoio, esse suporte também, né? Esse link aí entre a empresa e os alunos.
já deixando o setor de estágios da SATIC à disposição da Empória. Legal. A maioria, na verdade, acho que todos os estagiários que a gente teve foram todos eles da Sim, SATIC. a gente recebe constantemente, já é uma parceira nossa aí, a Empória. Legal, legal. Perfeito, Thales. A gente agradece muito a tua participação aqui na nossa semana de empregabilidade e ficamos sempre de portas abertas para receber vocês aqui. Legal, eu que agradeço o convite de novo, qualquer coisa estamos à disposição. Muito obrigado Valeu. pela tua contribuição no evento. Obrigado. Valeu. Obrigado, obrigado. E a gente faz uma breve pausa agora aqui na nossa semana de carreiras e empregabilidade. Lembrando que a gente volta agora às 5h30 da tarde. E aí vamos até a noite. Tem muitas empresas ainda para passar por aqui. Tem Eliane Revestimentos, Beta Sistemas, empresas, Rio Deserto. E aí vamos até a noite conversando sobre novas oportunidades e novas possibilidades para o mercado de trabalho. A gente conta com a sua participação. Até daqui a pouquinho. Até lá.